Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de ciências. Estamos trabalhando no capítulo Micro-organismos e Saúde. Sobre as bacterioses e viroses que estudamos até aqui, vamos à nossa sessão Mão na Massa e fazer algumas atividades. No exercício 1, proponha uma forma de prevenir as doenças listadas a seguir. O que você pode sugerir para as pessoas se prevenirem dessas doenças? A pneumonia, por exemplo. Não manter boa higiene, evitar aquele contato muito próximo, não é? Você vai pesquisar, vai voltar às nossas aulas, o seu livro e vai encontrar aí formas de prevenção dessas doenças. Tuberculose, evitar o contato com a pessoa contaminada. Meningite, o que você pode fazer para prevenir? Manter os ambientes bem arejados, a circulação do ar. O botulismo, cuidado na hora de comprar e ingerir alimentos que estavam em latas enferrujadas ou amassadas, vidros que estivessem com a embalagem muito embaçada. Tétano, cuidado com ferimentos feitos a partir de objetos enferrujados. Hanseníase, também contato com as pessoas que estivessem contaminadas, evitar esse contato. Cólera, alimentos bem lavados, ok? Para evitar a contaminação por meio dos alimentos. Então você pode voltar e aí fazer a sua resposta. Número 2. Observe a imagem a seguir. Imagine que a pessoa que esteja pisando em uma lama formada após a ocorrência da enchente no local. Então, teve uma enchente e a pessoa está lá pisando descalço, sem nenhuma proteção, na lama. Ela corre o risco de ser contaminada por alguma doença? Sim. Qual que é a doença que ela pode ser contaminada? Leptospirose. Nós vimos lá. Então, leptospirose. Ela pode ser contaminada por esta doença, não é? E o que ela poderia fazer para se prevenir? Usar o quê? Calçados fechados, que não molhasse e não tivesse contato direto com a pele, certo? Calçados emborrachados, ou até, se for o caso, colocar um saco protegendo o seu sapato, porque a bactéria pode entrar pela pele e assim a pessoa se contamina. Não foi isso? Então, vamos agora voltar aos nossos estudos e falar sobre as protozooses. Viroses causadas por vírus. Bacterioses são doenças causadas por bactérias. Protozooses, doenças causadas por protozoários. Isso mesmo. Vamos ver então as protozooses. Muitos protozoários são de vida livre, mas existem aqueles parasitas que vivem às custas de outros seres vivos e que podem causar doenças, inclusive em seres humanos. Alguns exemplos de protozooses são a amebíase, a giardíase, a toxoplasmose, a doença de Chagas, a malária e a leishmaniose. Você já ouviu falar em alguma dessas doenças? Vamos falar aqui sobre a amebíase e a giardíase, que está muito associada a mal-estares na região abdominal, diarreias. Vamos ver aqui. A amebíase é causada por protozoários conhecidos como amebas e a giardíase, pelas giardias. Essas doenças são transmitidas pelos alimentos ou por águas contaminadas, com fezes de pessoas contaminadas. Então veja novamente a necessidade da boa higienização dos alimentos, do cozimento também dos alimentos.
Sintomas como diarreia e dores abdominais são comuns às duas doenças, e na amebíase a diarreia pode vir acompanhada de sangue. Para prevenir essas doenças, deve-se evitar que as fezes humanas contaminem a água e os alimentos, sendo uma solução a construção de banheiros ligados à rede de esgoto. Então, a necessidade aqui é a importância do saneamento básico, pessoal, ok? A higiene pessoal e a dos alimentos, principalmente aqueles consumidos crus, são fundamentais. A água, se não for tratada, deve ser fervida antes do consumo. Observe algumas orientações de prevenção nas imagens a seguir. Então, olha lá como que as pessoas podem se prevenir. Não faça as necessidades ao ar livre. Utilize banheiro para fazer as necessidades fisiológicas. Não despeje fezes no ambiente. Lave bem suas mãos após utilizar o banheiro, antes das refeições e antes de prepará-las. Não adianta nada você ir ao banheiro e daí não lava a mão e vai preparar a comida. Vai contaminar da mesma forma. Lave bem os alimentos, principalmente os ingeridos crus, como frutas e verduras. Ferva a água antes de beber, principalmente se ela não passou por tratamento. Então, tem como a gente se prevenir dessas doenças? Tem sim. Toxoplasmose, uma doença muito que as grávidas principalmente têm que tomar o cuidado. Olha lá, qual que é a relação da grávida, o gatinho e a toxoplasmose? Vamos ver aqui. A toxoplasmose é transmitida pela ingestão de água ou carnes mal cozidas, contaminadas com protozoário causador da doença, o Toxoplasma gondii. A transmissão também pode ocorrer por meio do contato com areia contendo fezes de gatos contaminados. Mulheres grávidas podem transmitir a doença para os fetos, que podem nascer com problemas cerebrais. Por isso, é importante manter os animais limpos e com as vacinas em dia. Evitar que eles lambam o nosso rosto, lavar bem as mãos após o contato com gatos ou com areia utilizada por eles. Além de ingerir alimentos bem cozidos e água tratada. Então veja, tem um gatinho, tem que ter o cuidado, a manutenção da saúde do seu animal, com as vacinas em dia. Se for manipular areia quando o gatinho fez as necessidades, faça a higiene porque é muito importante e após a importância da higienização das suas mãos também, certo? Então veja novamente como que a questão da higienização está sempre presente na prevenção de doenças. E a doença de Chagas, que muitas pessoas falam que é a doença do coração inchado. Vamos ver aqui. A doença de Chagas recebeu esse nome em homenagem ao médico sanitarista brasileiro Carlos Chagas. Ele descobriu que o causador da doença é um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Além de descrever como é a forma de transmissão dessa doença, o protozoário é transmitido por meio das fezes de um inseto chamado barbeiro. Olha aqui a imagem do barbeiro, este inseto. O barbeiro fica infectado quando suga sangue de pessoas, cães, gatos e etc., que estejam doentes, assim como a Aedes aegypti também. A pessoa está doente, ele suga o sangue e se contamina. Quando saem à noite para se alimentarem de sangue, esses insetos picam uma pessoa, geralmente no rosto, e defecam próximo ao local da picada. Ao se coçar, a pessoa acaba permitindo que as fezes contaminadas entrem pelo ferimento, atingindo a corrente sanguínea, onde os tripanossomos se reproduzem. Então veja, um bichinho picou, você vai lá e coça. O
que aconteceu? Se foi um animalzinho que estava contaminado e ele fez as fezes ali na sua mão, no seu rosto, no seu braço, você coçou, fez um ferimento na pele, se contaminou. Depois de algum tempo, os protozoários atingem órgãos como fígados, baço e coração. E caso não seja tratada, a pessoa pode morrer. Algumas das formas de prevenir a doença são combater os barbeiros e impedir que eles tenham acesso ao interior das casas. Então, aqui também, como no caso dos mosquitos, usar algumas formas, mecanismos de se prevenir contra o barbeiros entrar nas nossas residências. Vamos falar sobre a malária. A malária é causada pelo protozoário conhecido como plasmódio, transmitido pela picada da fêmea do mosquito Anopheles. Dentro do corpo da pessoa, alguns plasmódios vão para o fígado, onde se multiplicam, enquanto outros vão para as células vermelhas do sangue. Quando as células vermelhas do sangue se rompem, a pessoa tem febre e calafrios. E como perde muitas dessas células, acaba ficando com anemia. Se outro mosquito picar a pessoa doente, ele pode ser infectado. Olha aqui o esquema. A pessoa infectada, número 1 aqui, né? Então, lá, primeiro o mosquito infectado. Foi lá até a pessoa infectada teve as suas células infectadas, e aí mais células vermelhas do sangue infectadas, foi o fígado, as células vermelhas. O segundo mosquito é infectado, passa para uma outra pessoa o protozoário, e assim começa o ciclo de vida e pessoas que vão ficando doentes. E a leishmaniose? Vamos ver então outra doença causada por protozoários. Por fim, a leishmaniose. A leishmaniose é causada pelo protozoário do grupo Leishmania e é transmitida por meio da picada de insetos conhecidos como mosquito palha. Nossa, mais um mosquito transmitindo doença, professora. Exatamente, o Aedes aegypti e agora o mosquito palha. O mosquito palha, ele transmite um protozoário, enquanto o Aedes aegypti transmite um vírus. Os protozoários chegam até a pele da pessoa por meio da corrente sanguínea e causam graves ferimentos. Para prevenir a doença de Chagas, a malária e a leishmaniose, é fundamental tratar os doentes, combater o desenvolvimento dos mosquitos e evitar o contato com esses insetos, por exemplo, aplicando inseticidas e utilizando telas protetoras nas portas e janelas, além de mosquiteiros ao redor das camas. Então, como se prevenir dos mosquitos? Usando inseticidas, repelentes, telas de proteção nas casas, para que os mosquitos não entrem e assim não tenham contato com as pessoas, contaminando-as assim. E por fim, vamos à nossa sessão Mão na Massa e praticar um pouquinho do que nós vimos até aqui. Então, olha lá. Relacione os nomes das doenças, a forma como elas são transmitidas. Letra A, alimentos contaminados. Letra B, picada de inseto. Letra C, fezes de gato. Letra D, fezes do inseto. Vamos lá. Doença de Chagas, ela é causada pelas fezes do barbeiro. Então, aqui é a letra D. Toxoplasmose é aquela que pode ser causada pelas fezes do gato. Letra C. Malária, causada pela picada de inseto. Letra B. Giardíase, aquela que dá desconforto, pode causar diarreia por meio de alimentos contaminados. Letra A. Amebíase também pode ser causada por alimentos contaminados. Então, letra A.
Leishmaniose pode ser causada por picada de insetos, letra B, ok? E você também pode agora na sessão Aprender Brincando, ir até o seu material de apoio e encontrar as cartas de um jogo da memória que se trabalha sobre a prevenção de doenças causadas pelos micro-organismos, ok? E aí você pode se divertir e aprender mais um pouquinho. Pessoal, muito obrigada pela sua atenção. Nos veremos em breve em mais aulas. Cuidem-se. Tchau, tchau!